E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está a um voto de ser solto. Yasmin Costa, qual a situação atual da votação do caso no Supremo Tribunal Federal? Paula, esse julgamento acontece em plenário virtual lá no Supremo Tribunal Federal. São 2 votos já a favor da soltura do habeas corpus para conceder essa soltura ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Quem votou a favor? O ministro Ricardo Lewandowski e também o ministro André Mendonça. Inclusive, o último a votar foi o ministro André Mendonça, dizendo que essa prisão, como é uma medida provisória, não houve ali o julgamento, não é razoável essa prisão. Ele ainda disse, inclusive, porque Cabral está preso desde 2016. Ele disse que na época se justificava essa prisão porque ele tinha muita influência econômica e política no meio, mas agora essa é uma prisão que não se justifica, não é razoável na avaliação do ministro André Mendonça, como eu disse, o último a votar nesse julgamento que acontece em plenário virtual. O relator desse caso é o ministro Edson Fachin. Quando ele apresentou o voto, ele votou pela manutenção dessa prisão de Sérgio Cabral, dizendo que ele, sim, ainda teria uma grande influência política e isso seria visível quando a gente vê as notícias, as informações de que ele recebia algumas regalias dentro do local ali em Niterói, onde ele está recluso, cumprindo essa prisão desde 2016. Ele está a um voto dessa soltura porque caso o ministro dê um voto, faltam 2, Gilmar Mendes e Nunes Marques, para terminar. Esse é um julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, onde são 5 ministros que votam. Então, se um a mais votar pela soltura de Cabral, a favor desse habeas corpus, ele vai ser liberado. Como eu disse, Cabral está preso desde 2016, é o último ali, um dos últimos grandes dentro dessa Operação Lava Jato, de pessoas assim que têm uma influência nacional, repercussão nacional, que ainda está preso por conta dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Cabral, ele foi condenado em pelo menos 33 processos, melhor dizendo, na Justiça Federal, a umas penas que somam cerca de 425 anos de prisão. Mas agora a defesa de Cabral argumenta que o julgamento ainda não foi concluído e ele está preso há muito tempo, por isso solicita esse habeas corpus lá no Supremo Tribunal Federal, que está sendo julgado. A previsão é que esse julgamento termine no dia 16 de dezembro, que é o prazo ali estabelecido para que os ministros apresentem o voto lá no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que isso pode ser adiado, caso algum ministro que ainda falta votar, Gilmar Mendes ou Nunes Marques, apresentar um pedido de vista, esse julgamento pode ser prorrogado. Mas fato é que Cabral está ali a possibilidade de um voto a mais favorável a ele, e aí, se esse voto realmente for dado, ele pode sair, cumprir uma medida ali alternativa, como uma prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica.